Malagueta Notícias apresenta Malagueta, às 21h, um oferecimento Superlave Lavanderia. Promoção de planos mensais da Superlave Lavanderia. A roupa da família inteira, lavada e passada uma vez por semana e você só paga por mês. Economize água, sabão, amaciante, energia elétrica e seu tempo. Entre em contato com a Superlave Lavanderia e faça já o seu contrato mensal. Estamos localizados na Rua do Sol, número 16, Coab, Presidente Dutra, Maranhão. Telefone para contato 99 98129 1686. Venha para Superlave, porque roupa suja se lava fora de casa. E hoje eu e meu parceiro Ronaldo Vieira estamos na cidade de Caxias, no Maranhão. Uma cidade que tem muita história para contar e a gente veio atrás de um pouquinho dessa história do Maranhão passada aqui em Caxias, né, Ronaldo? É verdade, Alain, obrigado pelo convite, camarada. E aí a gente teve a oportunidade, está tendo a partir desse vídeo, de recontar um pouco da história da Balaiada. Uma das batalhas mais sangrentas do período do Império. Tem um número de mais de 10 mil pessoas que foram mortas nesse conflito e é o registro de uma das primeiras lutas contra um sistema naquele período que ele chamava de sistema opressor, em que tirava das pessoas o direito à terra, o direito à produção, o direito à vida digna. E daí fazendeiros, negros, índios, pequenos proprietários, vaqueiros lutavam contra os ricos e os prefeitos daquela época, que eram os prefeitos nomeados, né? Eles atendiam os interesses de quem os nomeava. Daí o início de muita injustiça tentaram controlar ou combater isso através de uma batalha muito sangrenta, que a gente reconta essa história hoje aqui. E é com muito prazer que a gente leva um pouquinho dessa história passada aqui no nosso Maranhão, mais precisamente aqui em Caxias, no Museu da Balaiada. A história é legal, vem ver. Vem com a gente. E nesse 13 de dezembro, dia da Balaiada, vamos tentar recontar um pouco deste episódio. E para contar um pouco mais, aliás, com mais riquezas de detalhes, a gente convidou a professora Helene Barbosa, ela que é também diretora do Memorial aqui de Caxias. Professora, a Balaiada tem muito da história do nosso Maranhão e parte dessa história ocorreu aqui, na cidade de Caxias, né? A Balaiada hoje, um dia festivo, 13 de dezembro, em 1838, estava eclodindo a Balaiada. E é importantíssimo para nós a história da Balaiada, para todo o Brasil, porque no Maranhão este movimento ele eclodiu com participação de populares e marca a história do nosso estado. Então a riqueza do estado do Maranhão, que já é imensa, nós temos a Balaiada como componente dessa grande história dos maranhenses. No dia 13 de dezembro de 1838, numa localidade chamada Vila da Manga do Iguará, Ronaldo, eclodia a Balaiada. E este movimento, os balaios chegam aqui em Caxias no dia 1º de julho de 1839. Aqui eles instalam uma junta governativa. Em Caxias, o maior episódio do movimento, como nós dizemos assim, houve uma maior eclosão, uma maior intensidade nesse movimento da Balaiada. Então é importantíssimo, né, descrever a Balaiada, preservar esse movimento, fazer com que os alunos, principalmente, a comunidade, toda a sociedade possa vir ao Memorial da Balaiada em Caxias e a partir do que temos exposto, que é uma coleção de objetos, né, são vários objetos com mais de 350 peças aqui expostos, onde vocês podem encontrar, Alain e Ronaldo, artefatos arqueológicos. Houve uma escavação arqueológica aqui no Memorial da Balaiada, em torno do memorial, próximo às ruínas do antigo quartel da guerra. Então, ao visitar Caxias, você conhece o antigo quartel da Balaiada, você também vê canhões da Guerra da Balaiada e você pode conhecer esses vários artefatos, várias peças que contam a história da Balaiada. Então a Balaiada é a nossa marca maior. E Caxias é uma terra abençoada, pois além de ser a terra da Balaiada, é a terra do poeta Gonçalves Dias e de muitos outros literatos, escritores e poetas.
Eu percebo que aqui foi o memorial foi instalado em um ponto estratégico, né? Porque logo aqui do lado tinha o quartel. O Alan já está mostrando lá ainda parte das paredes em pedra, quer dizer, de alguma forma simboliza uma fortaleza, né, professora? Simbolizam. O quartel, ele foi construído no ano de 1823 e em 1840 ele foi usado pela tropa legalista do norte sob o comando do coronel Luiz Alves de Lima e Silva, hoje conhecido como Duque de Caxias, Barão de Caxias. Então as ruínas do antigo quartel foi feita por mão de obra escrava, mas um local onde pode-se estudar a questão também de como foi o movimento escravagista no Brasil, né, a intensidade que ele teve. E nós temos aqui a escultura de líderes da balaiada, como é o caso do Raimundo Gomes Vieira Jataí, o Cara Preta, que é com quem começa a balaiada na Vila da Manga. Temos um piauiense, né, a escultura de um piauiense, que é o Lívio Lopes Castelo Branco, jornalista piauiense da cidade de Campo Maior, no Piauí. O Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, o balaio, é ele, apelidado de balaio, que dá o nome ao movimento balaiada. E o famoso Cosme Bento das Chagas, o líder das Liberdades Bentivis, o que chamamos de famoso Negro Cosme. Cosme conduziu mais de 3.000 homens que foram escravizados, conduziu nesse movimento, dando a eles a oportunidade de liberdade, a oportunidade de lutar e por melhores condições de vida. A balaiada, ela foi composta por sertanejos, vaqueiros, mestiços, ex-escravos, índios e brancos pobres. Então a balaiada foi feita pela massa popular, orgulho do Maranhão. A gente vai entrar, conhecer algumas peças, algumas réplicas e tem outras originais que contam um pouco da história. Aliás, vamos tentar recontar essa história na companhia da professora Messilene. Vem com a gente. Professora, a gente percebe aqui algumas peças do artesanato bem maranhense mesmo, como a esteira, como as outras peças, e ali uma pessoa simbolizando os trabalhadores daquela época. É isso equivocado? Nós temos um carregador de balaio que também representa um ex-escravo, né, como nós dizemos. Então o símbolo da balaiada é o cesto de palha, em homenagem ao Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, cujo apelido era balaio, cujo apelido se torna o nome do movimento balaiada. O Memorial da Balaiada foi entregue ao público caxiense no dia 26 de junho do ano de 2004. E aqui nós podemos perceber uma parede de taipa, né, onde as casas, né, as moradias comuns eram feitas com paredes assim. E o memorial, ele procura, a partir das suas peças, dos seus objetos, retratar o contexto histórico da época da balaiada. Vamos entrar e conhecer um pouco mais. Eu já tenho uma curiosidade sobre o seu Manuel Balaio. A história nos conta que ele fazia a venda dos seus artesanatos de Coroatá, Praté e Itapecuru-Mirim. Só que anos depois ele veio a pegar armas e liderar um movimento que ficou conhecido. Qual foi a motivação disso? O que a história conta? Olha, sobre o Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, o balaio, como você já antecipou, que era um artesão da palha, fazia cesto de palha e fazia venda desses objetos, ele teve suas filhas e esposa estuprada durante a balaiada. Então ele se torna um homem muito mais aguerrido por essa motivação também, mas ele teve, antes de eclodir a balaiada, poucos dias antes, o filho levado no movimento Pega, que era um movimento que acontecia onde pegava jovens pobres, mestiços, muitas vezes, e levava para as guerras que aconteciam no Brasil Império, como a cabanagem no Pará, a sabinada na Bahia, a farroupilha no Rio Grande do Sul. Então Manuel Balaio resgata seu filho, né, do grupo que o tinha levado e entra no movimento balaiada com o objetivo, como diz assim, de juntar forças para combater a opressão que reinava no estado do Maranhão, envolvendo pessoas também do Piauí e do Ceará. Outras pessoas foram vítimas desse recrutamento compulsório, tipo levar aquele filho do seio da família para esses movimentos? Tem muitas histórias assim? Outras pessoas foram vítimas, sim. É tanto que um dos objetivos dos balaios era combater o movimento Pega.
Por isso, várias famílias tiveram seus filhos levados, sim. Algo muito importante também, que não é contado na história, Ronaldo, é a participação de pessoas idosas, de jovens, de mulheres na balaiada. Porque os homens balaios, eles tinham família. Então, essas famílias, muitas vezes, ou praticamente quase todas as vezes, tiveram que fugir junto com esse balaio, que eles eram considerados como facínoras, bandidos, bandoleiros, assassinos, e chamados até de desgraçados, muitas vezes. Essa foi a visão que tentaram nos passar, mas nós sabemos que os balaios lutaram por melhores condições de vida contra a opressão de senhores, donos de terra, de homens, né, que tinham poder e que não davam melhores condições de vida, e combater a lei dos prefeitos, né, daquela época. Então, o Memorial da Balaiada tem vários objetos, como este vaso, de um cemitério da cidade, cemitério Nossa Senhora dos Remédios, onde só pessoas ricas eram enterradas com um enfeite desse tipo. Certo? É uma ostentação da época. Ostentação da época, exatamente. Aqui nós temos objetos como ferro de passar, usado na época, mas há objetos que nos chamam muito a atenção, tendo em vista que aqui nós temos objetos de tortura, de castigo. Isso aqui é real, é original, né? Original. Temos os grilhões, a corrente e a gargalheira. Então, são objetos originais usados para, né, como nós dizemos, para ofender, para maltratar os escravos, para oprimi-los, obrigado a fazer serviço que muitas vezes não era nem digno, que não era digno deles fazerem, e muitas vezes doentes tinham que executar esse tipo de trabalho, árduo. Então, muito sangue, muito suor foi derramado durante o período da balaiada e antes mesmo da balaiada. E posterior também, como se sabe. Temos um caldeirão de ferro de origem inglesa. É onde se preparava os alimentos. Isso também é original. É inglês, é do ano de 1851. E nesse mostruário aqui ao lado, você pode ver chave de casarões de famílias ricas da cidade, como a família Agripino Lobão, cadeados, chaves, objeto de tortura aos escravos, muitas vezes colocando o nome do Senhor, a brasa, né? Usavam a brasa, né? Quero apresentar para vocês uma casa de taipa, que representa também a moradia balaia, a moradia dos sertanejos. E aqui você tem desde o pilão, a lamparina, ao santo de devoção. Então nós temos vários objetos, que aqui você pode imaginar como era o estado à época, né? Muitas pessoas viviam dessa forma. Temos trabalho também que retrata a artista plástica da cidade, que é o caso da Tita Rego Silva, onde há um relato aqui de mais de 200 anos da história de Caxias. A balaiada marca o estado do Maranhão, como nós já ali falamos, marca a história da cidade de Caxias, marca a cidade Vila, né, que hoje é Nina Rodrigues Vila da Manga, e várias outras cidades que foram percorridas pelos balaios. A exemplo, Brejo, Itapecuru Mirim, Icatu, podemos citar. Caxias, à época, era a segunda cidade mais importante do estado do Maranhão. Isso é uma réplica da cidade. Exatamente. Aí do período. 1800 Exatamente, Ronaldo. 1º de julho de 1839. Vamos dar uma olhada mais nessa maquete. Você consegue perceber aqui o rio Itapecuru. Nossa, que legal. O Morro do Alecrim, onde vocês estão nesse momento. No passado, chamado Morro das Tabocas e Morro da Pedreira. Igrejas importantíssimas na história de Caxias, que é, no caso, Igreja Nossa Senhora dos Remédios, conhecida como Igreja Catedral, onde os balaios ficaram, encontraram armas e pólvora escondida pelos soldados. Aqui é a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição em São José. Ela não foi invadida pelos balaios. Então, igreja de 1735, sua fundação, e outras do início do século XIX, esta aqui do século XVIII, precisamente entre 1774 e 1775. Quero mostrar para vocês agora... Essas igrejas existem ainda aqui? Sim, existem. Além delas, temos outras, como a Igreja Nossa Senhora de Nazaré, a Igreja de Santo Antônio. A cidade de Caxias é rica, tem uma arquitetura colonial portuguesa ainda preservada, casarios com azulejaria. E aí, essa história, né, que é da balaiada, que nos enriquece cada vez mais, e tudo que Caxias tem a oferecer, reservas ecológicas, como é o caso do Inhamu, e nós temos balneários, nosso rio Itapecuru, que também é uma grande riqueza. E aqui temos ossos de pessoas que morreram durante... São restos mortais? Sim, restos mortais, durante a Guerra da Balaiada. Temos aqui balas de chumbo, botão da roupa dos soldados da guerra, botão da roupa dos balaios, louças encontradas no quartel, e lá, pregos e dormentes da construção do quartel. Você vê aqui uma fotografia do antigo quartel, e lá fora nós temos, né, as ruínas do que foi o antigo quartel da balaiada. Dentro do Memorial da Balaiada também nós apresentamos para os visitantes uma sala de estar do século XIX,
que você pode observar como as pessoas moravam, as pessoas ricas do período. E o Memorial da Balaiada, Ronaldo, para você ter uma ideia, ele recebe milhares de pessoas. Como ele foi fundado há 16 anos atrás, por aqui nós podemos confirmar que já passaram mais de 150 mil pessoas visitando o museu, conhecendo a história da cidade e principalmente a história da Guerra da Balaiada. E hoje é um dia muito, muito importante para nós. É o dia da Balaiada. Balaiada é nossa história, é uma história viva, é uma história que tem que ser contada, recontada. E todos devem ter na sua memória as informações sobre esta guerra que nos marcou, que nos tornou balaios, homens de luta, homens de fé e lutadores por melhores condições de vida. Viva os balaios! Então, Caxias é uma cidade que, como cidade, tem 184 anos, ela se torna cidade em 5 de julho de 1836. É uma cidade bastante arborizada, como vocês estão percebendo daqui de cima, com uma riqueza, de histórias, de poetas, de escritores que nos deixam muito orgulhosos de ser caxiense.